Paz do Senhor, queridos irmãos, a pedido da nossa querida missionária Ivani de Andorra, onde tivemos o privilégio de ir nesse país 2 vezes, vizinho à Espanha, onde também temos grandes amigos. Estamos aqui para transmitir uma palavra dentro dessa campanha que fala sobre a apostasia dos tempos do fim. Eu queria deixar para a nossa meditação 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Esse tema é um tema que a gente tratou muito no início da pandemia, quando fizemos as lives escatológicas sobre a apostasia. A apostasia é um dos sinais da vinda de Cristo, conforme texto lido. E quando Paulo diz que o Espírito expressamente diz, eu fico pensando a forma que o Espírito Santo comunicou a Paulo, uma forma expressiva. Porque muitas das vezes o Senhor vai falar conosco de forma expressiva, ou seja, sem arrudeios, de forma clara, de forma direta. E aqui o Senhor falou pelo seu Espírito Santo que nos últimos tempos muitos iam se apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Nós temos que estar firme com Cristo. O Senhor falou para a igreja de Tiatira, para eles não tolerarem a Jezabel, mulher que se diz profetiza. E nesses últimos tempos, nós temos que estar atento. Nós não podemos tolerar aqueles que se dizem profetas, mas não são, porque estão apostatados da fé, ouvindo a espíritos enganadores e dando ouvido à doutrina de demônios. Por isso que profetizam coisas heréticas, coisas fora da palavra, profetiza coisas que não está em coerência com as palavras de Cristo, com as palavras dos profetas, com as palavras dos apóstolos. A Bíblia diz que a igreja primitiva, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque tanto Pedro, como Tiago, como João, como o próprio apóstolo Paulo, receberam do Senhor o discernimento da palavra para ensinar a palavra, porque doutrina é ensinamento da palavra. E a apostasia, ela leva a pessoa a sair da doutrina dos apóstolos, da doutrina de Cristo, para dar ouvido. O Espírito falou expressamente, claramente, nitidamente, para dar ouvidos a doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo diz que ninguém interprete as sagradas escrituras debaixo da sua carnal compreensão. Eu vi pessoas que interpretaram a Bíblia para defender a sua tese homossexual e para criar uma doutrina que apoie o pecado da homossexualidade. O que é isso? Isso é interpretar a Bíblia debaixo da sua carnal compreensão. Isso é dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Eu já vi pessoas também interpretando a Bíblia debaixo da sua carnal compreensão para poder levantar uma tese teológica que viesse defender o seu pecado, a sua fraqueza.
E existem N exemplos desse tipo de coisa. E a gente percebe que são pessoas que saíram do espírito e entraram na carne. E a Bíblia diz que a obra da carne é heresia. Quando você for ver as obras da carne, você vai ver que uma das obras da carne é heresia. A heresia é obra da carne. E quem é que se alimenta das obras da carne? Os demônios. O Senhor falou para a serpente que ela comeria o pó da terra. Numa linguagem figurada, o pó da terra é o barro que sobrou, a fraqueza do homem, a carnalidade do homem. E a serpente tipifica Satanás, está escrito lá em Apocalipse 12, o dragão, a antiga serpente. E a antiga serpente se alimenta de pó, da fraqueza humana, do pecado. E quem é que vai se alimentar de uma heresia criada pela mente humana? Satanás. Até porque Satanás, ele é perito em distorcer as escrituras. Você percebe que ele tentou a Cristo no deserto, usando as escrituras, mas de maneira distorcida. Então aqui a gente vê algo paradoxal, mas algo muito interligado. A gente vê heresia, a obra da carne, e a gente vê distorção espiritual, coisa de Satanás. Quando Satanás foi tentar a Eva, ele também distorceu aquilo que o Senhor Deus havia falado para o homem e para a mulher no jardim do Éden. Então, o inimigo sempre ele vai distorcer a palavra. É por isso que nós temos que estarmos ligados com Cristo e sermos cheios do Espírito Santo, porque só assim a gente vai vencer a heresia do nosso coração e a tentação do diabo em querer persuadir a nossa fé, em querer distorcer a nossa fé. E a nossa fé está na palavra. Paulo escreve aos Romanos dizendo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso, meus amados, vamos permanecer firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho terá uma recompensa. Jesus diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus também falou: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a doutrina. O Senhor usou o apóstolo Paulo para falar com Timóteo, dizendo: cuida de ti mesmo e da doutrina, para que possa se salvar a ti e aos que te ouvem. E dessa maneira a gente vai guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não se desviarmos da verdade revelada em amor. Porque o diabo, Satanás, quer nos desviar dos caminhos do Senhor, nos levando a uma apostasia. Se apostatar da fé quer dizer deixar a fé, largar a fé. E quando você deixa uma coisa, é porque você já tem outra em vista. Os apóstatas, eles largaram a verdade para se comprometer com a mentira. Os apóstolos deixaram o que é verdadeiro para se comprometer com aquilo que é falso. Então, isso é apostasia, é você trocar uma coisa por outra. E nós temos que permanecer naquilo em que fomos ensinados. O apóstolo Paulo diz: cada um fique na vocação em que foste chamado. Também ele fala: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Portanto, amados irmãos, vamos estar firmes na presença do Senhor. Vamos resistir a todo espírito de engano. Quando o espírito de engano ele quer enganar alguém, a primeira pessoa que ele engana é a pessoa que está
caindo em tal laço de seita, de heresia, e a própria pessoa é convencida de que aquilo é bom, de que aquilo é verdadeiro, e ela é a primeira pessoa a ser enganada. E depois ela vai enganar os outros também. Por isso que a Bíblia diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amados, nós temos que guardar o nosso coração para que nenhuma boa semente que foi semeada pelo Espírito de Deus, através da palavra de Deus, seja tirada do nosso coração, mas que essa semente venha cair em terra boa, que é o nosso coração, e produzir 100 por um, 60 por um, 30 por um. E como profetizou o profeta Isaías, o menor virá a ser 1000. Glória a Deus. Nós temos que permitir que a palavra de Cristo abunde dentro de nós, para que nós venha crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. E nesse crescimento espiritual, nós vamos estar fortes, revestidos para lutar contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, príncipes das trevas deste século, tomando, sobretudo, o escudo da fé com o qual poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Vale a pena se fortalecer no Senhor e se revestir na força do seu poder, para que possamos resistir os dias maus. É tremendo, porque para mim resistir os dias maus, eu tenho que estar revestido das armaduras de Deus. Você jamais vai resistir o mal se você não tiver revestido. Quando você está revestido de Deus, você está cheio de Deus e você se submete a Deus. Por isso que Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Você só vai ter vitória contra o inimigo quando você estiver revestido do poder de Deus, se sujeitando à soberania de Deus, porque em Deus está a vontade boa, perfeita e agradável. Em Deus está as luzes. A Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes e nele não há sombra nem variação. No nosso Deus não há engano, no nosso Deus não há confusão, no nosso Deus não há nenhum tipo de coisa que venha deixar uma margem, porque Ele é o Pai das luzes e nele não há sombra nem variação. Por isso, amados do Senhor, queridos do Senhor, vamos cada dia mais estarmos em Deus, vamos habitar em Deus, vamos estar ligados na videira verdadeira, vamos estar conectados com Cristo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Aleluia! Porque a lei do Espírito e a lei da vida me livrou da lei do pecado e da morte, porque a inclinação do Espírito é vida e paz, e a inclinação da carne é morte. Amados do Senhor, vale a pena estar em Cristo, porque nele nós somos mais que vencedores. E quando o crente está revestido, sujeito à palavra de Deus, obedecendo a Deus, ele vai ser daqueles que perseveram até o fim, porque Jesus Cristo disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nesses últimos dias, o nosso maior presente é ter o nosso nome escrito no livro da vida, porque aparecerão sinais que, se possível for, enganarão
até os próprios escolhidos. Mas nós não vamos dar ouvido a espíritos enganadores, não vamos dar ouvido a doutrinas de demônio, porque não seremos dos que se apostataram, mas seremos daqueles que se firmaram no Senhor, porque Ele nos colocou sobre uma rocha e firmou os nossos passos, nos tirou do lamaçal do pecado e colocou um novo cântico na nossa boca. Aleluia, labaracoma nave, adec me antro, remi austerig me anda coma nave, a subrinerg, adai. Aleluia. Seremos daqueles que estão no Senhor, seremos como as virgens prudentes e não como as virgens nécias. Seremos como as ovelhas e não como os bodes. Seremos os escolhidos e não só apenas os chamados, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, porque muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, expulsei demônio, fizemos muitas maravilhas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Não seremos daqueles que fazem parte do joio, mas seremos daqueles que fazem parte do trigo. Não seremos estrelas errantes, nem nuvens sem água, mas seremos daqueles que dão fruto e fruto permanente. Alá comandare a sebre neve, asteme como terra. Não seremos do grupo dos apóstatas, mas do remanescente. E o Senhor falou que ao remanescente de Judá dariam raízes para baixo e frutos para cima. Nós vamos crescer para baixo, tendo bases na raiz dos princípios, na raiz da humildade, e vamos dar frutos de honra, frutos abundantes na presença do Senhor, porque seremos árvores plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas nunca caem, mas dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizerdes prosperará, mas o ímpio será como a pragana que é levada pelo vento. Aleluia, e nós seremos guiados a pastos verdejantes, às águas tranquilas, porque o Senhor nos guiará. Aleluia. Um menino os guiará o rebanho, como está escrito lá em Isaías. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Deus Forte, Príncipe da Paz. Aleluia. E no incremento do teu reino haverá paz, e o seu reino não terá fim, porque ele mesmo nos prometeu a vida eterna. Ele é aquele que tem para nós a vida eterna. Por isso vale a pena perseverar, vale a pena proclamar a palavra nesses últimos dias, para que muitos que estão afastados, como o filho pródigo, voltem à casa do Pai, e para que muitos que estão ainda a ser ganhos para Cristo não sejam enganados pelos apóstatas que pregam doutrinas de demônios e são usados por espíritos enganadores, mas que através de nós, igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, cheia do Espírito Santo, essas vidas que estão lá fora possam vir para Cristo, arrebatadas pela verdade de Cristo, porque Cristo liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você que está ouvindo essa palavra, que ainda não conhece a Cristo, Cristo quer te salvar, quer curar suas enfermidades, quer abrir as portas na sua vida e quer lhe dar o direito de vida eterna. Meu amigo, minha amiga, aceita Cristo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você que já é um servo de Deus, está ouvindo essa mensagem, continue firme na verdade, firme na palavra, e vamos pregar
a verdade que salva, a verdade que liberta. Esta é a palavra de Deus, palavra que transforma, que liberta, que cura, que salva, que batiza com Espírito Santo e com fogo, prepara o homem e a mulher e leva para o céu. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém.